Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje a gente confere aqui a dica de Anderson Santiago, fica aqui um abraço em Simão de Fé e Batalha. Ele manda a dica sobre o nosso querido Valdomijo, né, família? Valdomijo, que diferente dos outros pastores, que embora também estejam ganhando bem menos do que ganhavam há algumas décadas, né, quando eles tinham o monopólio da informação, eu disse para vocês e repito sempre aqui nos vídeos que o que aconteceu com a internet, com a vinda da internet, com o acesso das pessoas, você e eu, à internet, o que aconteceu foi a democratização, pelo menos momentânea, já que hoje está bem mais difícil, mas aconteceu uma democratização momentânea da informação. Aquele monopólio que pertencia à mídia, onde as notícias só era possível, só saía se eles quisessem, pensamentos, coisas que nós percebíamos assistindo, ouvindo e vendo, simplesmente eram ignoradas. Você ficava com aquela impressão que foi só você ou a sua turma que percebeu aquilo, porque a mídia tratava como se nada tivesse acontecido. Eu lembro os primeiros vídeos que eu vi aqui no YouTube mesmo, né, mostrando o programa do Gugu, pessoas que faleceram no palco, né, não só no dele, mas de outras pessoas, programas famosos, e eles jogavam a pessoa lá para trás, tiravam a câmera, tratava como se fosse um objeto, né, a humanidade não existia. Então essas coisas que a gente não percebia, ou até percebia, mas dizia, será que foi isso mesmo? Que não era nunca confirmado. Quando chegou a internet, quem não lembra também daquele filme da Xuxa, né? Que ela mesmo tirou das locadoras, proibiu a sua comercialização. E eu levei o primeiro strike da minha vida justamente nesse vídeo que a gente mostrava isso, né? Mas as máscaras dessas pessoas foram arrancadas. E a mesma coisa aconteceu também com esses infiltrados, esses pastores infiltrados, que eu já disse para vocês que esses caras, fé em Deus mesmo, eles não têm. Eles pertencem a outra, né? Como é que eu posso dizer, meu Deus, para não ser ofensivo? A outra denominação, vamos colocar assim, né? Aquela que tem um compassozinho e tal, né? Todo respeito. E eles aprendem lá a fazer um verdadeiro apanhado bíblico para apoiar suas próprias doutrinas e manipular as coitadas das pessoas que vão ali, né? Tentando aprender sobre Deus, e assim como Jesus Cristo disse, saem 2 vezes mais filhas do diabo do que filhas de Deus. Então, meus irmãos, esse pastor aqui, o Valdomijo, que também era símbolo de poder, né? O cara que abertamente, em público, ele que tinha programa de televisão, nem sei se tem ainda, a gente vai descobrir aqui, mas ele que amaldiçoava as pessoas e dizia, olha, a mão de Deus vai pesar sobre você, como se ele controlasse, né, o poder de Deus. Olha só a soberba do cara, né? Eu controlo a mão de Deus, eu vou fazer pesar em cima de você, né? Enquanto na verdade o papel de um cristão é dizer, pai, entrego nas tuas mãos, como o próprio Cristo fez, né? E até o último instante pedia perdão pelo que os seus próprios opressores faziam, né? Tinha piedade deles. O Valdomijo era o oposto disso. Então, diferente dos outros que, embora estejam ganhando menos também, mas continuam firmes e fortes, o Valdomijo deu aquela caída, família. Não sei se é briga interna deles mesmo, não sei o que houve. Mas é fato que o Valdomijo realmente está bem ferrado. E essa matéria do nosso irmão aqui, que se encontra na TV Foco, TV Fofocagem, né? Essa mídia aqui, ela foi publicada em 30/3/2023. E o título é esse aí, ó. Valdomijo Santiago perde fortuna e justiça manda bloquear dízimos que fiéis deram à igreja. Isso aqui eu acho complicado, família. Porque o dízimo, né, ele é uma doação, sabe? E aqui o que eu tô vendo é o Estado avançando também nisso. Aí a pessoa diz, não, mas o Valdomijo merece. Com certeza, merece isso aqui e muito mais. Só que a questão, meus irmãos, é que quando o Estado faz alguma coisa, ele cria uma jurisprudência. É isso que a gente não pode deixar, às vezes, a nossa opinião, né, às vezes até a raiva, nos cegar. Veja, não é uma pessoa, não é eu e você aqui conversando, não é eu e você agindo, é o Estado. Então, quando ele age arbitrariamente contra uma determinada pessoa, por mais que ela mereça, isso abre brecha para que ele haja também contra outros que são inocentes e que não devem. Por exemplo, imagine que você quer dar um presente agora a um vizinho, a um necessitado, a um filho seu, e aí o Estado diz, opa, eu também quero participar. Você também tem que dar a mim, como ele já faz com os produtos. Eu mostrei a nota fiscal da PetroRoper aqui. A moto que custa 60 mil reais, na verdade só custa 30. 15.700 eu pago de imposto estadual, aqui em Pernambuco. 14.300 você paga de imposto federal. Então o valor do veículo é 30 mil, zero, na loja.
e os 60 você paga porque o Estado exige um para ele também. Você vai comprar uma para você e você precisa pagar uma para ele, senão ele não te dá o direito de ter. Então veja como isso é perigoso, meus irmãos. Aí até mesmo nas doações, ou seja, sem fins lucrativos, eles também agora querem participar. Isso é perigosíssimo. Para mim isso aqui já é, né? Eu fiz um vídeo aí mostrando o paizinho do dragão vermelho. Isso aqui já é as práticas deles agindo, onde você não é dono de nada. O Estado manda em tudo. Às vezes as pessoas até confundem o que o Enéas falava. Ah, Enéas queria um Estado inchado. Não, ele queria um Estado prático, que evitaria justamente esse tipo de coisa. O Estado hoje, não é, na mão da esquerda, na mão do PT, ele está inchado. Ele é ineficaz, porque tudo que está inchado, se a sua perna inchar agora, a sua mão é porque ela está doente. Ela vai parar de fazer as suas funções. Vai ficar aquela mãozona, aquele pezão grande, que não rende como aquele tamanho normal, que é menor, mas que você tem força para agir. Você pode trabalhar, tem locomoção. E o que acontece aqui é justamente o oposto. Inchado, meu irmão. O Estado está inchado. A gente precisa urgentemente que as pessoas entendam a diferença de um Estado prático, que foi necessário justamente para medir as forças, para que quem tem mais não escravize os que têm menos, para criar regras justas para os dois. O que acontece hoje é que o Estado está inchado e refém justamente da grande iniciativa privada. Não é um empresário nacional. Esse aí está sendo massacrado. É os grandes grupos financeiros internacionais. Mas isso a gente sempre fala aqui nos vídeos de economia, hoje não é o tema, né? Mas sempre dando aquele reforço para quem chegou agora, caiu de paraquedas, né? Viu o título aí do Valdemijo e veio aqui para ter uma noçãozinha, né? Mas vamos lá. Valdemijo Santiago teve uma parte de sua fortuna bloqueada a pedido do juiz Diogo Volpe Gonçalves. Com isso, o dízimo dado pelos fiéis da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro serão bloqueados. A decisão foi tomada por causa de uma dívida de 881 mil em aluguéis não pagos de um imóvel de Ubatuba, no litoral de São Paulo. O valor já inclui a multa, além dos juros da correção monetária. De acordo com o colunista Rogério Gentili da UOL, o templo de Valdemijo Santiago teria alugado o espaço em questão em 2009 para uso de fins religiosos. No entanto, em 2017, os aluguéis pararam de ser pagos, justamente, né, meus irmãos, quando começa aí as pessoas despertarem. Em contrapartida, a defesa da Igreja Mundial do Poder de Dinheiro alega ter um caixa volátil, isso porque estaria se mantendo à base de dízimos e doações dos fiéis, já que é uma organização sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo para as pessoas, né? Mas para o Valdemijo, o religioso dono da Igreja Mundial do Poder de Dinheiro enfrenta a pior crise das últimas décadas e não conseguiu arcar com os custos da exibição na televisão. Nas redes sociais, membros do templo estão pedindo ajuda. No canal 32, ele assumiu uma grade de 22 horas diretas. É quase que uma lavagem cerebral, mas embora ver o Valdemijo pagando aí por tudo que fez, por todas as manipulações, essa é uma matéria que me preocupa, meus irmãos. É uma matéria que preocupa muito, né? A gente já imaginava que esse governo que está aí agiria exatamente dessa forma, até porque isso é um desejo global, né? Que as pessoas não sejam donas de nada. Por exemplo, eu estava vendo os países de primeiro mundo, meus irmãos, as pessoas já estão deixando de comprar carro. Por quê? Porque sai mais em conta para elas pagarem pelo tempo de uso. Por exemplo, você que faz um contrato com uma empresa, vamos dizer que você quer comprar um carro da Honda, então você vai lá, faz o contrato, né? Se aceito, aí você passa 1 ano, 2 anos com o carro, devolve e pega outro zero. Então você não vai mais ser dono do carro, você vai pagar para usar por um tempo. Como diz o Rubens Sodré, né, do canal Verdade Oculta, o direito de usar até acabar vai acabar, né? E a gente já está presenciando isso. Então, várias dessas coisas, meus irmãos, que muitos de nós avisamos, chegou o tempo, né, de a gente ver concretizado. A gente já está vendo isso agora. E você sabe, começa no primeiro mundo e começa se espalhando. Então, essa subida dos preços, o Mourão, né, o general Mourão, que faz parte também daquela grande instituição do Compasso, ele também já falou, ele disse, olha, combustível não vai baixar de preço, não importa o que for feito, porque isso é uma tendência global. Quer dizer, traduzindo, é uma coisa que eles estão fazendo propositalmente para que as pessoas migrem, né? O modelo de negócio mude e as pessoas sejam obrigadas a migrarem para o outro lado que eles querem. Então sobe-se os preços,
cria-se dificuldades para as pessoas continuarem com seus negócios atuais, as suas formas, né? Não, eu quero ter meu carro, eu quero criar meus animaizinhos aqui na minha fazenda, eu quero ter a minha própria água, ou cavar um poço. Então eles vão criando lei ambiental, lei disso, multa para aquilo, impedindo você literalmente de ter a liberdade. Você vê, você hoje, né? Você for dono de um sítio. Não, aqui no meu sítio, Davi, tem pitomba, tem caju, tem jaca, tem manga. Eu vou viver só disso. Eu tenho água também, a minha terra mina, então eu vou começar a vender as frutas aqui na porta da minha casa e vou viver disso. Aí vem o Estado e te multa, né? Porque você não pode fazer isso, você precisa que a vigilância sanitária libere. Do contrário, eles vêm e te multam, levam as tuas coisas e vão dando multas cada vez mais pesadas, né? Tem lugares que, eu vou até tirar isso a limpo, né? Por enquanto é um boato, mas tem lugar que dizem que se abrir um poço artesiano pode chegar até o valor, a multa, né? Pode chegar ao valor da propriedade. Eu já pesquisei na questão das terras, né? Se você pegar uma terra dessa aí, que você viajando, por exemplo, por uma pista, você não vê um monte de terra que não tem ninguém ali. Se você construir ali, né, você vai ser multado por crime ambiental e vai receber uma multa no valor do que você tiver construído. Se você tiver construído lá uma propriedade de R$1 milhão, a multa vai ser de R$1 milhão, você vai perder. Então quando você vê isso, isso é todo o aspecto do comunismo. Você não é dono de nada, você não manda em nada, você não pode nem dar a educação dos seus filhos. E é o que a gente está vendo aí, né? O mundo todo se dobrando a isso. Até mesmo os megas capitalistas selvagens, como Elon Musk e tantos outros, estão falando em renda única. Então quando eu digo para vocês que a gente vive num grande teatro, meus irmãos, que o sistema tem dois lados e usa esses dois lados, né? As pessoas ainda acham que é brincadeira. Ah, vocês viajam demais, né? Eu lembro até de um idiota dizendo, nem tudo é conspiração. Pois é, meu irmão, pois é. Meu irmão, é como Enéas dizia, eu me divirto um pouco. Cara, eu acho que eu tô ficando mais velho e cada vez entendendo mais porque que Enéas dava aquela risada, né? Quando as pessoas vinham falar com ele de petrolão, né? Era um crime, é um absurdo, era, mas comparado, né? Mensalão, petrolão, ao que é oficial, a como a gente aceita, né, das nossas riquezas, o documento de submissão assinado, né, por todos os candidatos, supostamente oposição um ao outro, né, e todos assinando o mesmo documento de submissão do Brasil às grandes potências, e isso é o que lesa de fato a nação, e o cara vir falar de mensalão e petrolão, que é uma mixaria comparada a isso, aí realmente você tem vontade de rir. Os meios de comunicação convencem o povo que o mal maior é a corrupção. Mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos recursos que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. E hoje eu vejo a mesma coisa, né? Tem alguns assuntos aqui que a gente já avisou há anos e a pessoa vê as pessoas, olha isso aqui, aí você começa a rir. Tenho certeza que vocês mesmo, né? Inscritos aqui, despertos, né, que acompanham o canal regularmente, também tem essa sensação, né, quando vê o gado, né, batendo cabeça, né, reclamando de uma coisa que a gente já avisou desde o começo, há anos atrás, é quase que incontrolável, dá vontade de rir mesmo. Acho que talvez essa seja uma recompensa nossa, né, dá uma risada aí da cara do gado, embora prejudique a gente também, mas é isso, né, família? Enfim, deixa aí tua opinião, o que é que você acha vendo o Valdomijo, né? E ao mesmo tempo também entendendo o quanto isso é perigoso, né? O Estado literalmente querendo a sua parte em tudo, meu irmão, em tudo. Enfim, deixa aí tua opinião, meu querido e caro irmão. A gente volta com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30 da manhã, outro às 17h45, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!